Boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade aos nossos trabalhos, rever nossos conteúdos. A nossa videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre potências e raízes com frações, de uma maneira simples, rápida. Prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações para que no final da videoaula vocês possam responder as questões propostas que estão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá. Potências raízes com números racionais. Primeiramente, vamos falar apenas sobre potenciação, tá certo? Sobre potência. Podemos dizer que potenciação representa uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, um produto de fatores iguais, tá certo? Se temos a seguinte multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, podemos representá-la usando uma potência, como 2 elevado à sexta potência, onde o 2 é a base e o 6 é o expoente. Esses são os termos da potência, só revendo que a gente já sabe disso. O 2, o número que fica embaixo, é a base, e o número que fica em cima é o expoente, tá certo? A leitura, 2 elevado à sexta potência, certo? Também a gente já viu leitura de potência nas séries anteriores. Outro exemplo, 4 elevado ao cubo, tá certo? A representação em multiplicação, em produto, 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 216, tá certo? A leitura, 4 elevado ao cubo. Só lembrando, toda vez que o expoente for 2, a leitura dele é quadrado. Quando o expoente for 3, é cubo. E de 4 em diante, segue o nome da ordem. Quarta potência, quinta potência, sexta potência, décima potência, 15ª potência, assim se vai, tá certo? Só o nome do 2 e do 3 que tem esses nomes especiais. Quadrado para o 2 e cubo para o 3, tá certo? O nome da base é o nome do próprio número, não tem problema, tá certo? Só uma pequena revisão aí. O expoente possui um papel fundamental na potenciação, tá certo? Pois ele é quem define quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma, tá certo? Então, o papel aí do expoente é dizer quantas vezes a base vai se repetir em forma de produto, em forma de multiplicação, tá certo? Por exemplo, se o expoente é 6 e a base é 2, foi o exemplo que a gente já viu, o 2 vai se repetir 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64, tá certo? 2 elevado à sexta potência, a leitura. Outro exemplo seguinte. 4 elevado ao quadrado. Vai ficar 4 vezes 4, tá certo? E 4 vezes 4 é 16. Outro exemplo, 5 elevado ao cubo, tá certo? 5 elevado ao cubo é o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5, multiplicando 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. 10 elevado ao quadrado, representando em forma de multiplicação, 10 vezes 10, e 10 vezes 10 é igual a 100. Tudo bem? Outro exemplo, 12 elevado ao quadrado, colocando em forma de multiplicação, fica 12 vezes 12, e 12 vezes 12 é 144. Então, é dessa forma que a gente calcula as potências. Então, se o aluno já tem habilidade e já sabe quanto é, por exemplo, se 5 elevado ao cubo é 125, não necessariamente ele precisa repetir a multiplicação, tá certo? Na potenciação com números racionais, agora com número racional, vamos ver, tá certo? Em especial, somente com frações, tá certo? Não vou trabalhar com decimal, vamos deixar trabalhar com decimal em uma outra oportunidade. Vamos trabalhar somente com frações. Na potenciação com número racional, quando elevamos a um determinado expoente, estamos elevando o numerador
e o denominador a esse expoente, conforme o exemplo abaixo, tá bom? Em uma fração. Então, o expoente da fração vai ser elevado tanto para o numerador como para o denominador. Aí faz o cálculo e a resposta continua em fração. Vamos ver através de exemplos. 3/4 elevado ao quadrado. Como a definição está dizendo, o expoente vai ser elevado tanto para o numerador como para o denominador. Por exemplo, o numerador é 3, então fica 3 ao quadrado, o denominador é 4, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Então, o resultado é 9/16. Na letra B, 2/5 elevado à quarta potência. Então, fica 2 à quarta potência e 5 elevado à quarta potência. Aí se calcula, 2 à quarta potência ela é 16 e 5 à quarta potência é 625, calculando as potências, certo? E aí o resultado fica 16/625 avos. Um outro exemplo, 1/3 elevado à quinta potência. Fica 1 elevado à quinta potência, que é o numerador, e o 3, que é o denominador, fica 3 elevado à quinta potência. 1 elevado à quinta potência é 1. Toda potência de base 1 é igual a 1. 3 elevado à quinta potência é 243. Se você fizer o cálculo na multiplicação, vai dar 243, tá certo? Então, trabalhando com frações, números racionais, é mais ou menos desse jeito, a mesma coisa. Se o aluno já tem habilidade em souber que 2/5 elevado à quarta potência é 16/625 avos, não é necessário ele fazer colocar aí na fração 2/4 e 5/4, tá bom? Pode colocar diretamente na resposta. Casos de potenciação. Vamos ver esses casos. Todo número diferente de 0 e elevado a 0 é igual a 1. Então, toda potência que tiver o expoente 0, a resposta é 1, tá bom? Por exemplo, 2 elevado a 0 é igual a 1. 3 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 0 é igual a 1. Portanto, toda potência de expoente 0 é igual a 1. Todo número diferente de 0 e elevado a 1 é o próprio número. Retificando. Todo número diferente de 0 e elevado a 1 é o próprio número, tá certo? Então, toda potência que tiver expoente 1, resumindo a regra, vai ser igual à própria base. Por exemplo, 2 elevado a 1 é igual a 2. 3 elevado a 1 é igual a 3. 15 elevado a 1 é igual a 15, tá certo? Então, toda potência de expoente 1 vai ser o próprio número, vai ser a própria base. Base 0 e qualquer número no expoente, se a base for 0 e tiver qualquer número no expoente, o resultado vai ser 0. Resumindo a regra, toda potência de base 0 é igual a 0. 0 elevado a 5 é igual a 0. 0 elevado a 12 é igual a 0. 0 elevado a 100 é igual a 0. Tá certo? Essa foi um pequeno resumo, uma pequena revisão sobre potenciação, tá certo? Agora a gente vai ver só um pouquinho, de maneira bem breve, sobre raízes. Radiciação. Para realizar a radiciação com o número racional, vamos também nos atentarmos para os números racionais, em especial somente as frações, tá certo? Utilizamos os mesmos conceitos da potenciação. Quando aplicamos a raiz quadrada a um número racional, estamos aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador, conforme o exemplo abaixo, tá certo? E também vamos nos atentar apenas para a raiz quadrada, tá certo? De maneira bem simples. Raiz quadrada de 25/36 avos. É como se eu calculasse a raiz quadrada de 25, primeiramente, e depois a raiz quadrada de 36, tá certo? Raiz quadrada de 25, quanto é? 5. Raiz quadrada de 36 é 6.
Então a resposta, 5/6. Raiz quadrada de 144 sem 69avos. Raiz quadrada de 144 é 12. E a raiz quadrada de 169 é 13. Raiz quadrada de 4/16avos. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 16 é 4. Resposta, 2/4, tá certo? Então, isso foi uma pequena revisão rápida sobre potência e raiz exata, tá certo? Com especial com frações. A nossa aula de hoje foi somente essa. Espero que tenham gostado. Reveja novamente a vídeo, a aula, para vocês responderem as questões propostas que vão estar